Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início da sexta semana do tempo da Páscoa. Estamos já adiantados, já passamos da metade do tempo pascal. E o tempo pascal, ele é caracterizado em duas partes. A primeira parte, que nós vemos, escutamos mais os relatos do ressuscitado. Jesus aparece aos seus discípulos e suscitam a fé. Jesus mostra quem é, o que é o ressuscitado, mostra o seu corpo, come com eles, para fazer com que eles tenham fé de fato no ressuscitado. E por isso, nós temos a graça de ter a fé apostólica. Não é uma fé inventada, é graças aos apóstolos. Cristo pensou em nós quando pensava nos apóstolos, quando apareceu aos apóstolos. Essa é a primeira parte do tempo pascal. A segunda parte, desde ontem, o domingo, nós começamos a olhar para Jesus, que está como um discurso de despedida para os discípulos. Eu vou para a casa do meu Pai. Eu estou subindo, mas vocês não vão ficar só. Eu deixarei o Paráclito, eu deixarei uma nova presença diante de vocês. E de ontem até domingo de Pentecostes, a temática vai sendo esta: Ascensão, que vai ser celebrado no domingo próximo, e também Pentecostes. E hoje no Evangelho, nós terminando quase o capítulo 15, do Evangelho de São João, começando o capítulo 16, Jesus vai falar desse defensor, o defensor da verdade, que ele enviará. Mas é interessante que Jesus, quando vai falar do defensor, ele vai falar do defensor por causa de uma coisa: vocês vão ser minhas testemunhas. Então vamos meditar um pouco o que é ser testemunha de Jesus, porque ele vai nos dar um defensor, e o defensor ali é por algo que vai ser caluniado, vai ser perseguido. O defensor virá ao nosso encontro. Mas vamos primeiro meditar sobre essa questão para a missão que Jesus nos dá: sermos testemunha do Cristo ressuscitado. Ele
que morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e vai dar este mandamento para os discípulos: sejam minhas testemunhas. Não inventem nada, mas sejam as minhas testemunhas. Observem tudo, como o evangelho de ontem. Aqueles que guardam a minha palavra, esses me amam. Aqueles que vivem a minha palavra, esses de fato são aqueles que dão testemunho de mim. Mas dar testemunho de Jesus não é tão fácil. Como para os discípulos não foi fácil, porque eles não estão testemunhando a si mesmos e não estão testemunhando o mundo. Se nós testemunhamos o mundo nos aplaude. Agora, se nós estamos testemunhando nosso Senhor, o Cristo crucificado, o mundo irá nos perseguir. Por isso, o defensor não é o advogado humano, é o advogado supremo, o divino advogado, o Espírito Santo. Mas precisamos suplicar a esse advogado, o Espírito Santo, a graça de querer testemunhar o próprio Cristo. Porque hoje em dia, muitos falam que querem viver, querem testemunhar, mas testemunham a sua própria vida. Testemunham as suas próprias vontades. Não testemunham o Cristo. Verão, conhecerão, nós iremos conhecer aqueles que vivem a palavra, porque nós iremos ver a vida deles se configurando a vida de Cristo. A vida da igreja é a vida do Cristo. A vida dos santos foi a configuração, a vida de Cristo. Todos os santos, sejam os mártires, sejam as virgens, sejam os santos doutores, todos os santos, é uma configuração a vida de Cristo. Testemunharam, não tiveram medo. E Jesus nos adverte que de fato nós seremos atacados e perseguidos por testemunhar a verdade. Quem não já foi caluniado ou um tanto perseguido por querer viver os mandamentos? Simplesmente só os mandamentos. Tantas famílias aí, jovens, casados, e os pais falando: para que esse negócio de ter tantos filhos? Vai ter uma creche agora? Perseguidos por querer viver a verdade, testemunhar a verdade de Deus. Às vezes ser perseguido externamente e ser perseguido até mesmo pela própria família. Mas o defensor, o Espírito, é o Espírito da verdade, não é Espírito da mentira. Os apóstolos nunca inventaram nada, e é essa verdade que muda o mundo. A verdade que mudou um dia a sua vida, quando você encontrou a verdade, que é o próprio Cristo que mudou a sua vida, é essa verdade que precisa ser testemunhada. É essa verdade que o mundo precisa, a verdade do Cristo. Nós precisamos suplicar: Senhor, dai-me a graça para ser testemunha verdadeira do Senhor, passando por perseguições, mas confiando, eu tenho um divino advogado, o Espírito Santo. Eu tenho um grande intercessor. Não me importo com as grandes dificuldades, com as coisas que virá. Me importo somente, Senhor, em ser fiel a Ti, em testemunhar, em tudo, seja em casa, porque testemunhar dentro da igreja é fácil. Testemunhar aqui dentro da igreja, pregando, é muito fácil. Vai testemunhar em casa,
vai testemunhar Cristo no seu serviço. Quantas pessoas têm vergonha de falar de Cristo no seu serviço? Tem uma medalhinha de Nossa Senhora ou algo, quando chega no serviço esconde. Tem vergonha de testemunhar Cristo, até mesmo para os amigos. Não, eu não falo nada da igreja, eu não falo nada sobre Nosso Senhor perto dos meus amigos. O que eles vão falar de mim? Quando, antes de entrar no seminário, fazia faculdade de biologia, e o pessoal, eu era de um grupo de jovens, e a característica era de usar o tal, né? O grupo de jovens sarados. Ia para os laboratórios para fazer ali os estágios, e as pessoas viam que tinha algo de diferente só por causa do tal, e falava, lá vem o padrinho, né? Não sei se era o padre somente, né? Ou por causa da estatura. Mas era algo que simbolizava, que fazia com que as pessoas tivessem o respeito com as coisas sagradas. Nós não devemos ter vergonha. Diz no Santo Evangelho, se nós temos vergonha de testemunhar a Cristo, Ele terá vergonha de nós. Imagine Nosso Senhor tendo vergonha dos seus amigos que não testemunharam a vida dele. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos dê a graça de viver como verdadeiras testemunhas do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.